Desde a Grécia Antiga até aos nossos dias, o teatro é uma forma de arte bastante próxima das pessoas. Tem a capacidade de alimentar o nosso imaginário e promove reflexões introspectivas. No episódio de hoje vamos falar sobre teatro, conhecer um pouco da sua história e dar-te ferramentas para melhor compreender e analisar esta forma de arte. Chamo-me Leandra Moraes, sou música, professora e fundadora da produtora cultural Black Dress e este é o programa Cultura para quem tem pressa. Um programa para falarmos sobre cultura e artes de forma simples e rápida, realizado com a soberania do Povo TV e com o apoio da Comunidade Cultura e Arte e do Canal Central. O teatro é uma forma de arte em que um ou vários atores apresentam uma história, escrita ou improvisada, para um público. O teatro afirma-se como uma arte performativa durante a civilização grega. Nesta época estava associado a celebrações e rituais religiosos, homenageando deuses como Dionísio. A tragédia foi um dos grandes géneros teatrais desta civilização e é considerado o mais antigo. Neste género eram representadas histórias trágicas, com muita tensão e sofrimento e um final infeliz, protagonizadas sobretudo por deuses, semideuses e heróis mitológicos. Os dramaturgos que se destacaram foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Além das tragédias, também eram apresentadas comédias, como sátiras e temas da atualidade política da época. Era realizado ao ar livre, em anfiteatros semicirculares, estrategicamente construídos para aproveitar o declive e paisagem dos locais. O teatro também fazia parte do cotidiano da civilização romana, estendendo-se desde o teatro de rua até à encenação de comédias. Apesar da clara influência grega, o teatro romano acabou por desenvolver o seu próprio estilo, tornando-se um espetáculo grandioso que envolvia processos complexos para alterar os cenários. As temáticas abordadas eram arrojadas, podendo variar entre lutas de gladiadores e cenas sexuais. Durante a Idade Média na Europa, o teatro foi praticamente banido pelo clero para abolir com as práticas romanas que consideravam excessivas, restando apenas o teatro religioso. Ressurgiu depois do ano 1000, graças aos jograis itinerantes que apresentavam em adros das igrejas as suas canções e encenações cômicas e satíricas. No Renascimento, o teatro distanciou-se da componente sacra, assumindo-se como teatro popular e mais profissionalizado. Os autores começaram a ganhar importância e independência criativa. As temáticas eram diversificadas, alguns textos improvisados com influência do antropocentrismo típico da época. O teatro passou a ser apresentado em praças, feiras, estalagens e salões reais. Foi então que surgiram as primeiras companhias e começaram a vender-se bilhetes. Um dos grandes autores desta época foi Shakespeare. A comédia viria a ganhar grande importância em Itália, com a Commedia dell'arte, em clara oposição ao teatro erudito. Era apresentada em ruas e praças por companhias itinerantes. Os temas nacionalistas desenvolveram-se sobretudo em Inglaterra e Espanha, evocando feitos históricos. Durante o período barroco, o teatro tornou-se extravagante, à semelhança do que aconteceu com outras formas de arte. Foram abandonados os temas religiosos para se explorarem as emoções e as dúvidas existenciais da humanidade. Os cenários e roupa eram luxuosos e extravagantes. O teatro barroco era mais livre de regras e explorava temas que cruzavam cenas cômicas com violência, por exemplo. No neoclassicismo, a racionalidade volta a imperar. No teatro, isso refletiu-se na valorização do texto e da linguagem poética. A tragédia volta a ganhar a solenidade da antiguidade. Nesta época, a ópera ajudou a conferir cada vez mais importância ao teatro. O teatro simplifica-se a nível cênico e começa a ser apresentado em teatros, palácios e abadias. No período romântico, há uma ruptura com as formas neoclássicas. O teatro romântico valorizava a subjetividade, as emoções fortes, a natureza e tentava representar conflitos universais em figuras individuais. Victor Hugo é uma das principais figuras do teatro romântico. A partir de meados do século XIX e ao longo do século XX, o teatro passa a refletir as correntes estilísticas que surgiam, como por exemplo o realismo, o naturalismo, o expressionismo e o impressionismo. Tornou-se uma importante forma de crítica e discussão social e foram questionados e abandonados padrões e regras em relação a cenário, iluminação e distanciamento entre atores e público.
Agora que já conheces, resumidamente, a evolução da história do teatro, vamos passar a analisar tecnicamente esta arte. As peças de teatro ramificam-se em diferentes géneros teatrais. Além da tragédia e comédia, existem vários outros, como o drama, a tragicomédia, a revista, o musical, o monólogo, a farsa, o auto, o teatro de fantoches, o drama romântico, entre outros. O teatro pode promover o cruzamento com outras formas de arte, como a música, a dança, além do multimédia. Já te apresentámos as profissões ligadas ao teatro no segundo episódio da primeira temporada, que poderás aproveitar para rever. Conhecer estes profissionais ajuda a entender as muitas camadas de trabalho envolvidas na preparação de uma produção teatral, que vamos abordar de seguida. Antes da peça de teatro ser apresentada ao público, há uma série de fases de trabalho. Primeiro, é preciso escolher a peça a ser encenada ou quem escreve o texto, o guião, ou seja, o autor ou o dramaturgo. Este é o primeiro passo que o produtor da peça dará. Depois será necessário escolher um encenador e um local de trabalho para os ensaios. É então a altura de escolher os atores através de um casting ou por convite e decidir que personagens irão representar. E é o momento também de contratar toda a equipa de trabalho necessária, o que envolve técnicos de som, de luz, figurinistas, coreógrafos, cenógrafos, contrarregras, fotógrafos, assistentes de produção ou direção, sonoplastas, diretor de cena, entre outros. Reunidos todos estes profissionais, é então que se podem começar os ensaios e a preparação dos cenários, acessórios e roupas. Entretanto, uma das muitas funções do produtor será assegurar um calendário de apresentações que se poderá estender por vários meses. Depois de uma boa divulgação da peça, com a ajuda de uma equipa de comunicação, é então que chega o aguardado momento de vender bilhetes e estrear. Vamos agora dar-te algumas estratégias para melhor compreender e analisar uma peça de teatro. Em primeiro lugar, deves procurar informar-te sobre a peça a nível técnico. É importante saber informações como o título da peça, o seu género, a duração e ler a sinopse. Saber quem é o autor ou dramaturgo e procurar informação sobre o seu trabalho irá familiarizar-te com o seu estilo, o que poderá ajudar no momento de analisar a peça. O mesmo se aplica ao encenador, aos atores e produção. Durante a performance, tenta perceber se o cenário, a luz, os efeitos sonoros e os figurinos favoreceram a narrativa e as personagens. Em relação aos atores, tenta perceber se conseguiram personificar a personagem e as suas características e se a maneira como se expressaram foi clara, perceptível e se coincidiu e favoreceu a mensagem das palavras. Um bom ator terá a capacidade de manter o teu interesse na peça. A mesma peça de teatro pode ser interpretada de diferentes formas, consoante a visão do encenador. Tenta compreender qual foi a abordagem artística dada ao texto. Poderás também analisar a qualidade e o conteúdo do texto das falas. Analisar as reações do público e discutir sobre a performance é também uma boa maneira de criar uma opinião sobre ela. O teatro é uma arte performativa que pode ser praticada tanto a nível profissional como amador. Na nossa cidade, são vários os grupos de teatro amador que podes integrar e assistir às suas produções, como o Grupo de Teatro do Orfeão de Águeda, Grupo Sem Cenas da Casa do Povo de Valongo de Voga e o Teatro Emergente de Aguada de Baixo. Espero que este episódio tenha contribuído para gostares mais de teatro. Antes de me despedir, deixo algumas sugestões culturais para as próximas semanas. Entre 30 de novembro e 4 de dezembro poderás assistir aos muitos espetáculos do Leme, Festival de Circo Contemporâneo do 23 Milhas, em Ilhavo. No dia 3 de dezembro, será apresentada no Teatro Aveirense a peça Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, com a encenação de Nuno Cardoso, uma produção do Teatro Nacional da Catalunha e do Teatro Nacional São João. No dia 4 de dezembro, também no Teatro Aveirense, decorrerá o Dia Mais Curto, a grande festa da curta-metragem, no qual serão exibidas 7 curtas. Também no dia 4 de dezembro poderás assistir ao concerto de Natal da Filarmonia das Beiras, na Igreja Matriz da Albergaria à Velha, às 18 horas. No dia 9 de dezembro poderás assistir à peça Zoo Story, no auditório do Centro de Artes de Águeda, uma produção de Nuno Pratas Culture Project com tradução para língua gestual portuguesa, legendada em português e com audiodescrição.
Em paralelo, haverá 2 oficinas de criação teatral participativa no dia 7 e 9 de dezembro. Nos filmes das nossas terças do Teatro Aveirense será exibido Restos do Vento, um filme realizado por Tiago Guedes e com Albano Jerónimo no elenco, no dia 6, e Alma Viva, no dia 13. O filme português candidato à nomeação para os Oscars 2023, um drama realizado por Cristel Alves Meira, que conta a história da pequena Salomé, que de visita à aldeia natal em Trás-os-Montes, enfrenta a morte da sua adorada avó, vista como uma bruxa na aldeia. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, aprende com pressa, mas desfruta com calma.